Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Binaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número regimental, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberto os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a ata da sessão anterior.
Convite para a terceira Feira Estadual da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural, 12 a 14 de agosto, em Agudos, a partir das 10 horas, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite para o Encontro Nacional de Presidentes da Câmara Câmaras Municipais a ser realizado no dia 27, no Salão de Convenções em Belo Horizonte, às 17 horas, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Se o vice quiser ir, só procurar. Convite do Ministério Público do Estado de São Paulo para audiência pública em Ribeirão Preto a ser realizada no dia 12 de agosto, às 9 horas, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. O vereador que interessaria, só procurar a Secretaria da Casa. Senhores vereadores, nós vamos diretamente à ordem do dia. Discussão única está no cumprimento. Cadê ele? Cadê? Eu não recebi a ordem do dia. Estou sem a ordem do dia. Projeto de Lei 056/2005. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Otávio Alves Garcia, elaborou parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Os membros da Comissão da Justiça e Redação, Dr. José Francisco. Aqui, ó. Projeto de Lei 056/2005, de minha autoria, que inclui o dispositivo da Lei 1915, de 30 de dezembro de 1983. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, do José Francisco Abrão Miziara, Dorival Lemos Júnior, elaboraram os parecer pela tramitação. O vereador Dr. Kiko solicita dispensa da leitura. Está em discussão os pareceres. Não, só queria saber isso. Não, queria saber o que é esse projeto. Pareceres dos outros membros da comissão pela tramitação. Eu solicito vista. O senhor solicita? Vista. É regimental, coloque em votação. Se concorda, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Aprovado o pedido de vista do vereador Dr. Oswaldo Cael. Próximo. Primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 08/2005, existe o Hélio Fernando Cesare, concede título de cidadão honorário de Barretos à senhora Jussara Campos Teixeira Wellington. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Lelico solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação o projeto de decreto legislativo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto do decreto legislativo em primeira discussão. O vereador Dr. Cael, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão e votação na mesma sessão da noite de hoje. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na mesma sessão. Está em votação. Os concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestam. Está em segunda discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Se é seu, viu, existo.
Processo número 1469/2005. Com vista ao vereador José Francisco Abrão Miziara, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Está em discussão. É regimental, coloque em votação. Se concorda, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Pedido de prorrogação de vista. Aprovado por unanimidade. Processo número 780/2005. Encaminha representação contra a Dr. Web Rezec Comper, Cooperativa de Trabalhos e Médicos e Enfermagem de Ribeirão Preto. Márcia Regina Machado, Dr. Salim Ali Ubais, relativa à contratação da firma ou cooperativa que atua exclusivamente na área de saúde com os médicos e enfermeiros que possuam atuar imediatamente após a assinatura do contrato. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Otávio Alves Garcia, elaborou parecer pelo prosseguimento da denúncia com reenvio da assessoria jurídica. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, do Dr. José Francisco Abrão Miziara e Dorival de Almeida Júnior, elaboraram parecer pelo arquivamento. O vereador João Alberto Minaré solicita dispensa regimental. Eu coloco em votação. Concordo, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Está em discussão. Já votaram contra, doutor. Tá? Não havendo oradores, está em votação o parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, doutor Otávio Alves Garcia, pelo prosseguimento da denúncia e o envio da assessoria jurídica. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Reprovado contra o voto do vereador Existo, doutor Otávio e doutor Cael. Vai para o arquivamento. Ofício. Processo número 1520/2005, Prefeito Municipal, encaminha demonstrativo referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino durante o segundo trimestre de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do demonstrativo, referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, relativo ao segundo trimestre de 2005, deixando ao plenário a análise final. O vereador Dr. Cael solicita dispensa da leitura regimental. Eu coloco em votação. Se concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo número 1520/2005. Que é isso aqui, Ney? Representação do Calixto está no complemento aqui. Então. Processo 1559/2005. Fórmula a denúncia sobre os atos de irregularidade do senhor prefeito municipal referente ao decreto número 583 de 9 de junho de 2005, aberto o comércio aos sábados, domingos e feriado. Os membros da Comissão Justiça e Redação, Dr. Otávio Alves Garcia, Dorival de Almeida Júnior, elaboraram parecer no sentido de ser rejeitada a denúncia inicial, com posterior arquivamento desse procedimento administrativo. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. José Francisco Abrão Miziara, exarou parecer em separado, apresentando algumas funderações, mas também favorável ao requerimento, ao arquivamento da matéria. O vereador solicita que seja lido o seu parecer. Solicito ao secretário que leu o parecer do Dr. José Francisco Abrão Miziara. Ao nos manifestar em separado,
apesar de concordarmos plenamente com o parecer exarado pela presidência da comissão, o fazemos apenas para proceder a algumas ponderações. O munícipe Calixto Jarba Calil, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, autor da denúncia, ao querer proteger o trabalhador, está, na verdade, protegendo o desemprego. O denunciante, ao concluir que a exploração deveria acionar o Ministério do Trabalho para que as providências sejam adotadas. Frisamos ainda que o fechamento do comércio aos sábados, domingos e feriados prejudicará apenas os pequenos empresários, que não têm condições financeiras de arcar com as despesas advocatícias e processuais para obtenção de autorização judicial liminar, diferente das possibilidades dos grandes empresários, que a conseguem facilmente. Portanto, também somos favoráveis ao arquivamento do presente processo. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 4 de agosto de 2005, vereador José Francisco Abrão Miziara. Está em discussão. À vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, cidadãos, imprensa, eu venho à tribuna apenas para reforçar o que já foi dito dentro do meu parecer, que concorda com os pareceres dos outros colegas, Otávio Alves Garcia e Dorivaldo de Almeida. O parecer deles técnico, o meu um pouco mais passional, porque nós temos que acabar com essa história. Essa história todo ano se repete, é a mesma história de todas as ladainhas. O senhor Calixto Jarba Calil é uma pessoa que caminha exatamente contra a história. Se todo mundo está indo para cá, ele faz questão de vir ao contrário, no que eu já tenho dito aqui, por várias outras vezes, em várias outras condições e circunstâncias, que as outras cidades penhoradamente agradecem a nossa burrice. Eu tenho visto que Barretos marca passo no tempo sistematicamente. Nossa cidade é uma cidade condenada por força de brigas que vêm se processando ao longo dos anos, cujo único reflexo é o não progresso da nossa cidade. E não adianta, parece uma praga, uma sina, um urubu enterrado, um sapo enterrado, que tem que existir forças que falam, ah, não, eu sou contra. Como agora está acontecendo aqui com o nosso presidente, com relação à obra que ele pretende implantar na Câmara Municipal. Não existem essas coisas, não dá para aguentar mais essas coisas numa cidade que se pretende progredir. Não ser progressista, porque ela não é, mas progredir era o que a gente esperava, também já deixa de acreditar. Eu deixo de acreditar por causa dos interesses mesquinhos que andam vigorando a todo tempo, a todo espaço, em circunstâncias como, por exemplo, essa que eu falei agora, ou de outra, de um atual vice-prefeito, secretário do SAI, fazer ponderações no jornal como se a Câmara fosse um covil de inúteis, de apaniguados, de abençoados financeiramente, e ele que fosse o correto nas ações de criticar. Com relação a esse projeto em si, eu quero frisar aqui apenas duas coisas. A primeira é aquela que eu já disse, Barretos perde. Ninguém na cidade ganha com isso. As outras cidades vizinhas que abrem sistematicamente o comércio vão continuar ganhando. A segunda razão, e parece que muita gente não atinou para isso, é que Savenhago, Copercitos, que agora mudou de nome, Champion e etc. e tal, continuarão abrindo aos sábados, domingos, feriados, e seja lá quantos for de interesse, porque tem um embasamento na lei e tem recursos para bancar, uma liminar. Fazem isso. Os médios, alguns podem fazer, alguns podem bancar uma liminar, mas e os pequenininhos? O que se pretende defender aqui nessa casa, vereador Existo? Os pequenos, aquele que tem um barzinho lá na vila não sei das onde, que é um mercadinho lá não sei onde, assim, que vai ter que abrir, porque se não abrir, quebra. E se abrir, a prefeitura vai ser obrigada a multar. Está abrindo contravencionalmente, então a prefeitura vai ser obrigada a multar. Por força de ter feito um decreto da forma como fez o prefeito Emanuel, não deveria ter feito. Ele deveria ter feito como fez o prefeito anterior, o Herbert Rezar, que fez pelo ano inteiro, e fez pelo outro ano inteiro, e assim fez. Fez por 2 meses, já vai ter que aguentar a pressão do seu exílio, não sabe a Deus mais de quantas pessoas, exatamente para não objetivar nada. Exatamente para não se alcançar nada. Porque se pretende proteger o pequenininho, não vai se proteger, não. Vai continuar existindo o grandão, vai
passar o custo dessas coisas para o usuário. Vai passar o custo dessas coisas para o usuário, porque vai pagar R$1.000 para ficar com a liminar. Não pensa que vai sair do bolso deles, não. Vai sair do nosso bolso usuário. Então, essas circunstâncias, senhores vereadores, eu acho que está na hora da gente dar um basta nisso daí. Porque vai acontecer isso o ano que vem, no outro ano, no outro ano. E todas as vezes o desgaste vai ser o mesmo. Obrigado. O rapaz trabalhou até agora 7h30 lá para nós. O rapaz trabalhou até agora mesmo, chegou suado. Desculpa. Não havendo mais oradores, está em votação. Solicitação de arquivamento da matéria. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Existo. Processo 1491 de 2005. Maurício Alexandre, vice-diretor da CPP Regional de Barretos. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável à solicitação do senhor Maurício Alexandre, vice-diretor do Centro de Professorado Paulista Regional de Barretos, no sentido desse legislativo apoiar junto ao governo do Estado e à Secretaria da Educação a luta dos professores por melhores salários. O vereador Existo solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Existo. Está ligado? Vê lá se está ligado lá. Os professores da rede estadual estão há um longo tempo, como os demais funcionários, sem ter um reajuste que reponha sequer a inflação do período, que tem o poder de compra dos seus salários cada vez mais corroídos. E isso traz um prejuízo não apenas ao funcionalismo público estadual, mas também à comunidade como um todo. Como acabou de citar aqui o nobre vereador Kiko, que me antecedeu, o comércio, por exemplo, é um dos setores mais prejudicados, uma vez que a nossa cidade tem, na composição de sua classe média, um percentual muito grande de funcionários públicos, devido não só ao seu próprio porte, mas também pela existência da 13ª região administrativa. Então, voto com convicção e me coloco, e tenho certeza absoluta que todos os demais pares dessa casa se colocam à disposição das entidades representativas do funcionalismo público estadual com relação à luta por esse reajuste. E vai aqui a minha saudação especial, através do professor Maurício Alexandre, aos professores aposentados, que na verdade são os grandes representados pelo CPP, nessa luta que deve pôr fim aos abonos salariais e se transformar esses abonos em reajustes verdadeiros que compõem a massa salarial, que repõem o poder aquisitivo dos professores aposentados, do qual até sou suspeito de falar,
porque a minha mãe é uma delas. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo... Vamos lá. Vamos, Marcelo. Senhor presidente, eu gostaria que esse requerimento fosse extensivo a todos os outros funcionários públicos estaduais. Como disse o vereador, que não houvesse mais os abonos, que houvesse uma incorporação de salário, porque o meu salário de Estado, o senhor também, Caio, tem lá, no primeiro tópico, salário básico de médico, R$ 259 reais, e aí lá vem, e é verdade, é o dele e é o meu, não é só o dele não, o meu também. E lá vem depois um monte de gratificações, prêmio não sei o quê, prêmios e tal, que chega a 1.500 e poucos reais. Nós gostaríamos que isso fosse o salário. Aliás, que isso tivesse sido o salário, ou que fosse o básico, que tivesse as gratificações de novo, porque esse salário vem sendo mantido, senhor presidente, há pelo menos 10 anos. Foi a Quércia que instalou isso, o Fleury que instalou isso, depois Mário Covas prorrogou. Mário Covas só fez uma coisa para melhorar o nosso salário. Quem tinha 2 vínculos passou a ter um só, manteve o salário. Depois não fez mais nada em relação ao salário da gente. E esse que está lá agora, esse atual governador, absolutamente nada. Parece que não é com ele a coisa, né? Então, a classe médica, a classe do professorado, os policiais e todos os funcionários públicos, de uma forma geral, são terrivelmente injustiçados. Eu gostaria que aqui, louvando o requerimento do senhor Maurício Alexandre, tivesse também incorporadas aí as solicitações das outras classes, dos outros funcionários públicos, que passam pela vergonha do salário vil. Eu acho que o professorado tem alguma coisa no meio do ano, aí tem um benefício, vem uns R$ 2.000. Não, parece que vem um negócio assim, grande. Da ativa só. Pois é, para nós nem isso, nem festa. E ainda faz de conta que não é com ele. Muito obrigado. Esse governo... Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a solicitação de apoio. Eu vou colocar em votação o adendo do vereador Kiko, estendendo a todo servidor público estadual. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripim solicita englobamento da matéria regimental. Eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Procederei à leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-lo deverá solicitar destaque. Requerimento 470, 470, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 472, Dorival de Almeida Júnior. Requerimento 474, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento 475, Paulo Henrique Correia. Requerimento 476, Paulo Henrique Correia. Requerimento 477, Paulo Henrique Correia. Requerimento 478, Paulo Henrique Correia. Requerimento 479, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento 480, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Indicação 312, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 303, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 314, Paulo Henrique Correia. Indicação 315, Paulo Henrique Correia. Indicação 316, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 317, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 318, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 319, João Alberto Minaré. Indicação 320, Paulo Henrique Correia. João Alberto Minaré com a palavra.
Senhor presidente, colega vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, eu quero ser breve, mas dizer do motivo que eu fiz essa indicação, porque ali no bairro Santana, há anos atrás, quando foi lançado a pedra fundamental de uma creche que eu pretendia construir naquela época, muita gente duvidou. No lançamento da pedra, a gente comentava isso com as pessoas que estavam ali, os moradores, e dizia, isso é conversa de candidato. O vereador está dizendo que tem pretensão de construir, mas essa creche não sai. E a creche foi construída, inclusive aumentando o espaço físico dela depois de uma longa luta minha para desapropriar uma casa do fundo, uma casa de uma senhora. Foi feita a desapropriação, comprou outra casa em outro lugar. E a creche tem um espaço físico muito grande e é uma creche que serve de modelo. E naquela época, para homenagear a irmã, chama irmã Elza Marta Mateia, é uma irmã que veio da Alemanha e ajudou muito o povo ali daquela região, eu prestei essa homenagem fixando a placa, perpetuando o nome da irmã Elza Marta Mateia naquela creche. Então eu tenho um orgulho muito grande de saber que aquela creche, o asfalto, Não fiz nada de errado. o asfalto ali da João Machado de Barra, da 37, eu me lembro muito bem, Caio, que os moradores diziam o seguinte, o asfalto aqui não sai porque tem 2 postes que está praticamente no meio da rua. E quando na época eu era amigo do presidente da Companhia Paulista Força e Luz, na época, o Alfredo Almeida Júnior, eu liguei para o Alfredo, contei a história para ele, ele falou, João, você, além de vereador, é um grande amigo que eu tenho. Eu vou passar a ordem para Barretos para que seja retirado os postes amanhã. Foi retirado e o asfalto foi feito, quer dizer, não teve mais aquele entrave de os postes atrapalharem. Então eu tenho um orgulho muito grande por ser um homem público e saber que a gente tem um passado, uma história de trabalho, de luta, principalmente com aquelas pessoas que mais precisam, aquelas mães que necessitam de uma creche para deixar suas crianças e o seu trabalho mais tranquilo. E agora, eu, já de longa data, eu venho lutando para que a travessa a 35, a 37, a travessa 2 de abril, a 28 de julho, e a Urbano de Brito, que a Urbano de Brito ela pega ali no supermercado, antigo supermercado Palma, e ela termina na 39. Ela não dá segmento até sair na Avenida Gonçalves, ali na casa, no núcleo habitacional do Sengenha. Então, o que eu estou pedindo para o prefeito? Abertura dessas 4 ruas pequenas, que é um quarteirão cada uma, e abertura da Urbano de Brito até na Gonçalves. E por felicidade minha, e acho que de todos nós vereadores, porque no pedido é meu, mas eu sei que tem uma parcela de cada um, porque o voto tem o peso, e todo mundo votando é um sinal de uma grande concordância, e quando você apresenta uma matéria de um profundo cunho social, que ela é aprovada por unanimidade, a gente tem que agradecer os colegas em nome do povo de Barretos, porque o projeto é meu, mas não é só meu voto que faz isso andar, é o voto de todos. Então, veja bem, eu vim aqui nessa tribuna para fazer essa justificativa, e gostaria que o povo lá estivesse me ouvindo, porque às vezes a pessoa fala assim, o vereador não está se preocupando, a gente votou no vereador e está com esse problema. E o problema existe. Eu conversei com o prefeito, o doutor Emanuel, expliquei para ele, fui lá no planejamento, conversei com o Britinho, e o Britinho me disse o seguinte, João, você pode ir lá e dizer que o seu pedido está aprovado, está aqui, ó, o projeto está prontinho. Eu, na hora, quis esfriar até as mãos, de felicidade. Me deu uma emoção tão grande, que a gente, poxa vida, eu vou resolver um problema que não é um problema meu, mas é um problema do povo, de todos nós, meu também, porque eu moro ali, né? E quero chegar, eu estava dizendo aqui para o jornalista, que eu quero chegar lá com o jornal e dizer, olha, está aqui aprovado, não foi só o meu voto que aprovou,
eu tenho certeza que esse projeto, esse requerimento, ele vai ser aprovado por unanimidade. Teve a concordância de todos os vereadores. Eu vou dizer isso. E vou dizer, se quiser ir lá, nós, 11 vereadores, fazer uma reunião e conversar com o povo, falar, ó, não foi só, o fruto não foi colhido só pelo João, vai ser colhido por todos nós. Porque, na verdade, eu acho que todos os vereadores têm interesse. Quando tem um projeto que ele é do bem de todos, todos concordam, não é verdade, doutor Kiko? Então, eu vim aqui para dizer da minha felicidade. E o dia que estiver pronto, nós vamos lá, junto com o prefeito, junto com a assessoria, planejamento, e os vereadores, jornalistas, o povo aqui presente, vamos convidar o povo de Barretos para ir lá aplaudir esse grande acontecimento, porque, se Deus quiser, não vai demorar muito. A gente sabe que as coisas têm um prazo, que as coisas caminham, mas caminham devagar, porque hoje não é fácil, tanto em nível municipal, como na esfera estadual, como na federal, o dinheiro é curto, né? A gente sabe disso. Mas a gente está feliz porque vai sair, está caminhando, o projeto já está pronto, então eu estou muito feliz. Era esse o motivo. Creio que eu não me alonguei muito, porque a gente sabe que a matéria foi englobada e, evidentemente, que a sessão não vai terminar logo, não vai durar muito. E eu pergunto para o meu colega e companheiro Euripim, Vossa Excelência está pedindo uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Meu colega João Minaré. Eu me poupei hoje nessa sessão, presidente, de usar a tribuna, de falar. Todo mundo, né? Mas, em cima desse requerimento, das explicações do João Minaré, eu queria dizer, cara amigo João, você sabe que você é um batalhador e vem batalhando há muito tempo para que seja concretizada essa reivindicação sua. Nos 8 anos que tiveram na administração do Web Resec, a gente sabia da sua afinidade com o prefeito, e ele não te atendeu, e a gente é prova de tudo que você, tanto que você cobrava essa reivindicação. Hoje você vê essa administração que inicia, a facilidade, como a abertura que ele nos dá de poder enxergar aquilo que a nossa cidade precisa. Eu tiro por base também, em cima do seu requerimento, João Minaré, a Avenida 43, a 45, 47, que foi recapeada. Vamos discutir isso? Peraí, na Avenida 43, e eu moro ali no bairro Celina, eu tentei várias vezes na administração anterior um recapeamento, e as pessoas me cobravam muito que aquele local tinha um vereador e não conseguia nem recapear. Aquilo lá me magoava muito. Hoje eu vejo lá recapeado, o setor está agora sinalizando, e a gente fica feliz por isso. Então, eu só queria dar essa explicação e dizer que não só isso, mas muitas reivindicações nossas que foram feitas em gestões anteriores e serão feitas agora, tenho certeza que serão atendidas. E esse atendido não é o vereador ser atendido, é a população de Barretos ser atendida. Eu queria dizer para o vereador que, evidentemente, a gente sabe que cada homem público, cada prefeito, cada governador, seja de estado ou da federação, ele faz a sua parte. Mas eu queria dizer, Euripim, quando Vossa Excelência disse da 43, da avenida da sua casa, eu tenho um projeto que foi pedido pelo prefeito, anterior e esse agora, começando na rua Paulo de Faria, descendo a 9 de julho, passando na porta da igreja e descendo a Avenida 43, até na Voluntária Uburana, para colocar galerias de águas pluviais, porque se tiver, no dia de uma missa, a igreja estiver com pessoas lá dentro, e começar a dar uma chuva forte, não sai lá de dentro da igreja, porque parece um rio. A água passa na porta da igreja, desce a 43 e inunda todas aquelas casas do fundo. Eu tenho um projeto, está lá desenhado, e esse projeto eu quero apresentar ele para o Britinho. A minha proposta é essa, Erpim, fazer essa tubulação, começando pela rua Paulo de Faria, passando na porta da igreja, descendo a 43, até na Voluntária Uburana. Na Voluntária Uburana abre um galho com os tubos, continua 43, vira na Voluntário, desce a 39 e a 43 joga na rua Doutor Temístocles, que esse nome é meio complicado. Temístocles. Uns falam Temístocles, outros falam Temístocles. Então, certo, é um nome meio complicado. Mas eu
estou aqui falando de uma certa forma que dá para o povo entender. Então, se Deus quiser, eu acho que cada um fazendo a sua parte, né, quem ganha é o povo. E muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador João Alberto Minarelli. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O Kiko, antes de você dar a sua explicação pessoal, eu peço permissão para você. Na hora que você acabar aí, deixa eu explicar uma coisa para os colegas vereadores, em termos de esclarecimento e de consideração e respeito a todos os senhores. Hoje nós protocolamos no tribunal as informações que o tribunal pedia de justiça, deu uma liminar pedindo informações, e a liminar dizia que até chegassem informações, isso foi feito hoje, foi protocolado às 15 horas no tribunal, e com certeza, se Deus quiser, quinta-feira nós temos uma decisão e a obra vai continuar. Estamos torcendo para isso. Estou explicando em termos de consideração, porque foi publicamente, eu não consegui falar com todos. Alguns eu liguei para o Euripim, para o Mandioquinha, para o Lilico, para o doutor Cael, outros eu não consegui falar. Nós conversamos na Cachoeira, o doutor Hélio Alberto tomou todas as providências, levou toda a documentação. Eu tenho certeza que nós estamos corretos, estamos fazendo as coisas certas. Espero que o tribunal julgue o que é de fato verdade. Outra coisa que tem nos deixado muito chateado ao líder do prefeito, que eu gostaria de dizer, é os ataques que nós, não o Paçoca, a Câmara vem sofrendo com o vice-prefeito, constantemente usando a sua página do Jornal Diário, fazendo ataques a essa casa, fazendo ataques diretos aos senhores vereadores, inclusive pondo valores que a Câmara gasta. Isso eu lamento, porque esta casa tem dado toda a sustentação ao senhor prefeito e ele não merece tanto respeito assim da população. Ele sabe como que ele foi quando secretário, o que ele aprontou na nossa cidade, com denúncias de irregularidade. Ele sabe que ele não fica no SAI, que quem é diretor e secretário é o Rochinha, que ele vive viajando. Então, é um protesto meu, porque quando ataca a casa, ataca não o Paçoca, mas os 11 vereadores. Presidente, com a palavra. Nem o prefeito e nenhum dos secretários concordam em absolutamente nada com que o vice-prefeito e diretor do SAI têm manifestado na sua coluna semanal. Ninguém da administração concorda com isso. Ninguém. Inclusive, são veementemente contra, com já a manifestação que foi dirigida ao vice-prefeito e diretor do SAI para que haja com respeito aos poderes. Porque ele não é só uma pessoa de um clube, ele faz parte de uma organização, de uma administração. E qualquer coisa que for contra ele, não é só ele que vai ser prejudicado. Uma administração toda pode ser prejudicado por manobras e por pensamentos intempestivos. Porque, dentro da própria filosofia dele, ele gosta muito de falar uma frase, o Existo sabe, que diz o seguinte: fezes evacuadas não retornam à ampola retal. E isso é muito perigoso. Fezes evacuadas não retornam à ampola retal. E é muito perigoso falar algumas coisas que podem acontecer. Nós temos demonstrado essa casa, os 11 vereadores têm mostrado aí uma parceria, um respeito pelo executivo. Eu gostaria que isso fosse retribuído a nós. Direito de criticar e não gostar do João, do Pedro, do Mané, todo mundo tem. Mas atacar como ele vem atacando constantemente, eu protesto e só tenho que lamentar. Com a palavra, explicação pessoal, doutor Kiko. Doutor Kiko, ajuda nós aqui. Dia 22,
é numa segunda-feira. Encerraria a sessão, as nossas 4 sessões. Mas nós poderíamos realizar no dia 29 e no dia 22, que é o dia da festa, a Câmara nós não teríamos sessão. Se vocês concordarem, no dia 22 não teria, mas no dia 29 nós completaríamos as 4 sessões. Então, continua dia 22? Tá bom, então. Então, segunda sessão. Desculpa, doutor Kiko. Sim. Não, é porque estava na festa, e dia 29 a festa acabando. Tudo bem. Com a palavra, doutor Kiko. Senhor presidente, nós nos afinamos tanto que parece que havíamos combinado o que eu iria dizer aqui na tribuna, que Vossa Excelência me antecedeu. Eu fui vereador sob a presidência do Zecão Faleiros, meu grande amigo, Zecão Faleiros, meu grande amigo Oswaldo Cael, também foi meu presidente, meu grande amigo Ângelo Duarte também foi meu presidente, Zé Rubens de Souza, também amigo, presidente. Por algum tempo, Vossa Excelência, também excelente presidente, meu grande amigo João Minaré, e todos os outros. Já tive com todos os presidentes, com todos os vereadores, ou com quase todos os vereadores, tive muitas rusgas, muitos atritos, mas eu não me lembro de ter sido desrespeitado e nem me lembro de ter desrespeitado. E me lembro que essa Câmara, muitas vezes, deu até alguns motivos para ser desrespeitada. Deu até algumas baqueadazinhas aqui e ali, mas por motivos outros que não eram especificamente da pauta, mas eram mais por passionalismos ou por outros interesses que não eram os interesses da operatividade da Câmara. E ela se comportou condignamente, e eu nesses já estou indo para o 13º ano, não tenho muita queixa do que já foi passado por aqui, do que eu passei por aqui. Mas de todos os presidentes, senhor presidente, é aquele com quem, inclusive eu próprio, que fui também, com quem eu mais tenho me afinado no sentido da operatividade é com Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência, entre outras coisas, tem sido de uma cristandade, de uma humildade que são louváveis, que eu, por exemplo, não tive. E que se eu fosse o presidente atual também não teria. E que Vossa Excelência teve e se comportou condignamente, mesmo sofrendo atitudes que eu vejo que não são atitudes de interesse comunitário de forma alguma, de jeito nenhum. A comunidade não está nem aí com nada disso, a comunidade quer ver a cidade progredir, quer ver que o trabalho nosso faça com que a administração progrida, como vem sendo feito nesses anos todos de administração. Fizemos assim com Nelson James, quando eu já era vereador. Posso falar então do meu tempo, mas tenho certeza que anteriormente a mim também foi feito no sentido de sempre se ajudar a administração. Foi feito assim comigo, com o prefeito Web Rezec, está sendo agora com relação ao prefeito Emanuel, e não significa que com qualquer um deles tenha existido uma compreensão e uma coexistência pacífica. Mas o interesse era um interesse comunitário. O interesse agora é um interesse comunitário. E Vossa Excelência tem conduzido as coisas para que o interesse da Câmara seja o interesse dessa comunidade, extensiva à comunidade barretense, como tem sido de conduzir o apoio dessa casa à atual administração, como foi feito no passado. E me incomoda, como eu cheguei ontem de viagem, eu não sabia de nada disso. Se Vossa Excelência tentou se comunicar comigo, eu estava incomunicável lá na beira do rio, mas se Vossa Excelência tentou se comunicar. E fiquei sabendo que um cidadão, se é que se pode chamar disso, né, no seu legítimo direito democrático e no seu ilegítimo direito de enxerimento, entrou com uma ação contra, sabe lá Deus representando o quê, para fazer com que os trabalhos da nossa Câmara sejam bloqueados por um tribunal que nem sabe que a gente existe. Na verdade, nua e crua é essa, porque não foi daqui, foi de algum lugar aí, alguém ouviu, então ouvi, é assim que está acontecendo, pronto, depois vamos ver. Agora no Brasil virou o contrário, eu mato primeiro para depois fazer as perguntas se está certo ou errado, se é bandido ou não. Esse sistema que vem sendo ungido de uma forma tão grotesca dentro de qualquer processo administrativo é fruto daquilo que a gente já estava cansado de saber que vinha acontecendo, que é uma ladroeira só, uma bandidagem só
a nível de mandatos superiores, e acaba a gente aqui, os peixinhos aqui, pagando pato por isso. Como se as pessoas que no seu direito legítimo tivessem por onde entrar e não soubessem por onde sair. Esse é, talvez, o maior problema que eu vejo em todos os processos, em de que, por exemplo, eu entro com uma ação contra alguém e não arco absolutamente nada. Se essa ação vai pela lata de lixo, se ela vai para algum andamento, se ela vai para instâncias, não interessa, eu entrei. Esse procedimento que vem sendo cada vez mais caracterizado no Brasil como uma forma de tentar atravancar os processos administrativos, vai fazendo cada vez mais o país um processo de retrocesso, como é o que vem acontecendo com a nossa cidade. Eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente, e eu já falei isso em outras circunstâncias, para outros presidentes, mas venho aqui para falar para Vossa Excelência que eu estou do lado de Vossa Excelência em qualquer circunstância. E não tenho absolutamente nenhuma razão para ser contrário ao que Vossa Excelência até hoje trilhou como presidente dessa casa. Podemos não concordar com as mesmas ideias, e isso faz parte do processo democrático. Mas eu tenho certeza que, por melhores que sejam as minhas, não são melhores do que as suas. Como tenho certeza que, por melhores que sejam a de qualquer um de nós, não é melhor do que a de qualquer um de nós. Nós temos ainda 3 anos e meio pela frente, e eu gostaria que nesses 3 anos e meio nós tivéssemos uma coesão como tem sido mantida aqui. Todo mundo de diferentes partidos, de diferentes concepções, mas unidos com um único procedimento do interesse da nossa comunidade. Temos aqui vereadores do partido PT, PMDB, PFL, PSDB, PMDB, PL. Faltou algum? Não. Ah, PT do B. Não esqueci o do, não. E, no entanto, por mais que sejam diversas as concepções políticas e ideológicas, a gente tem se entendido como cidadão, como pessoa exemplar, como pessoa de responsabilidade. E não admito, senhor presidente, que haja esse tipo de coisa por parte desse cidadão que entrou com ação de embargo contra os trabalhadores, sem saber nem o que estava fazendo, né? Colocando em risco, por exemplo, um prédio que por mim já está arriscado há muito tempo, né? E que ninguém nunca deu assistência alguma a ele. Se cair em pedaço, vai cair em pedaço, vai ficar por isso mesmo. Mas porque vai fazer uma obra, não pode cair aquilo lá que já está caído, já está tombado, pelo menos no nome. E contra esse cidadão, senhor vice-prefeito, que eu não vou nessa nem buscar coisas do passado, não. Não me interessa ficar buscando coisas do passado. Mas eu acho que as coisas do presente têm um peso muito maior. Eu ainda não tive, quero me desculpar perante meus colegas, eu não tive tempo mesmo de chegar e sentar e analisar as contas, que eu sei que eu vou encontrar porcariada lá. Sei, já me vieram denunciar, por exemplo, que o carro da Câmara vai para rodeio. O carro do SAI vai para rodeio. E eu vou procurar lá as notas fiscais para ver se tem mesmo. E coisas desse tipo a gente pode até encontrar, e se a gente encontrar, quero saber as explicações que vão ser dadas. Acho que esse sistema de, para que eu não seja acusado, eu passar a ser acusador, é um processo muito perigoso, porque aí a responsabilidade de ser acusado vai ser dobrada. Eu acho que é isso que compete a cada um de nós, verificar, para saber se essas pessoas que nos jogam pedra ao menor estímulo, ou ao menor interesse ou desinteresse, têm realmente essa capacidade mental, de honradez, de responsabilidade, como falam por aí. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu estou do seu lado, incondicionalmente, e acho que se Vossa Excelência precisar de qualquer coisa, eu tenho certeza que eu estou falando pelos outros 9 vereadores, que nós podemos ir até as últimas consequências, no que quer que seja, para que essa Câmara seja sempre respeitada. Não vai ser na porrada, não, me perdoe a palavra, que é como costumam tentar nos tratar. Mas vai ser com esse trabalho que nós temos desempenhado ao longo dos anos, e ao longo desses 6, 7, já indo para o 8º mês, de responsabilidade, de respeito às regras e de honradez perante cada um. E não sei, senhor presidente, de onde o senhor busca forças tão grandes para aguentar tamanha cachorrada que tentam lhe aprontar em cima. Era isso que eu tinha a dizer, reiterando, em meu nome, com certeza, em nome de todos, o apoio a Vossa Excelência para o que der e vier. Muito obrigado. Obrigado, doutor Kiko, pelas palavras, eu sei que são sinceras.
Queremos agradecer também o Existo pelo o empenho que teve, o respeito por nós, que pela primeira vez, né, a Câmara não sofreu tanto para ir nos independentes. Muito obrigado, Existo, em nome de todos nós, vereadores. Exaurida a pauta, nada... Não entendi? Petição inicial, a cópia da petição inicial, a cópia do agravo de instrumento interposto, a decisão que concedeu essa liminar e as informações prestadas pelo jurídico da Câmara, só para que eu possa avaliar no aspecto jurídico como advogado e ter conhecimento de eu fazer uma avaliação própria, porque acho que o único que desconhece qualquer coisa a respeito disso sou eu, que eu conversei com Vossa Excelência, ano passando também, que eu cheguei de viagem na sexta-feira, regresso de Eu vou solicitar ao Departamento Jurídico. Se Vossa Excelência puder me remeter, eu lhe agradeço. Vai todos na tua mão e com certeza o senhor vai me ajudar muito. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.